Bom, especificamente a arquitetura de interiores realmente só foi ser despertada quando eu já estava na faculdade, comecei a fazer estágio no quarto período da faculdade. E realmente eu vi como é o dia a dia da vida profissional de um escritório de arquitetura e todos os tipos de projeto que um arquiteto pode fazer. Depois dessa questão, né, do estágio, que foi ganhando corpo essa questão, né, do projeto de interiores. Eu fui tendo um interesse maior e aí, depois que eu me formei, eu acabei indo para a Itália fazer um curso de design de interiores e design de mobiliário para me aperfeiçoar nessa área. Vim dar aula aqui na universidade, né, e aí acabei preenchendo um pouco essa lacuna que existia aqui nessa área, e desde então eu venho conversando com os professores para justamente a gente tentar fazer pesquisas nessa área, porque é um mercado que ainda existe muito forte em Juiz de Fora, mas ainda existem muito poucas pesquisas e ainda existe muito pouca produção teórica na área. A gente tem hoje, felizmente, um curso de pós-graduação aqui, né, no qual também eu já dei aula, também sou professora, mas dentro dessa área de interiores eu acabei fazendo um pouco de tudo, né, trabalhando no meu escritório, com bastante área comercial, trabalhei como consultora do Sebrae, prestando consultoria para áreas comerciais, com design de lojas, também realizei cursos de extensão nessa área, pensando um pouco também nessa complementação da formação dos estudantes da graduação, que precisavam de ter uma noção para atuar no mercado da cidade e poder atender os clientes nessa área de interiores, que não existia essa formação no curso regular, né, da UFJF. Depois eu acabei também sendo coordenadora do curso de design de interiores do SES. Fui a primeira coordenadora, montei o curso, comecei a desenvolver lá várias parcerias entre o curso e algumas empresas da cidade para justamente promover essa interação entre o que era fazer design de interiores, arquitetura de interiores, e também como isso se vinculava ao meio da construção civil, da decoração, né, da área de revestimentos e a esses setores da construção civil de uma maneira geral. E hoje em dia, né, faço doutorado na área de arquitetura, né, onde especificamente eu trabalho com o estudo da concepção em projeto. Bom, o conceito é uma das coisas, eu acho que é mais difícil de explicar, né? Assim como explicar o que é arquitetura, né? Quando a pessoa pega a gente um pouco de surpresa, né? Mas eu acho que talvez seja a coisa mais importante na arquitetura de interiores para ser trabalhada, principalmente com um aluno iniciante na área, porque é a coisa que me parece ser mais carente nos projetos de interiores que a gente vê hoje em dia, né? Talvez um pouco no afã dos profissionais e dos estudantes responderem rapidamente aos clientes e também nessa necessidade atual da gente dar respostas imediatas para o mundo, né? Que o mundo exige essa rapidez de resposta da gente. As pessoas estejam esquecendo um pouco de também dar respostas um pouco mais elaboradas no sentido de refletir sobre os problemas de projeto, pensar sobre as ideias que vão ser colocadas no mundo, colocadas nos seus projetos, e aí a gente acaba observando assim, muitas respostas vazias, né, de conteúdo, apenas assim, belas imagens, né, projetos que vão parecer muito bonitos nas fotos, nas revistas, mas que quando a gente observa assim, mais detalhadamente, a gente percebe que falta, né, uma essência ali, falta um conteúdo. E talvez, né, no meu ponto de vista, justamente o conceito vem preencher essa lacuna, né? Na verdade, o conceito é de onde parte todo o projeto, talvez assim, o eixo principal que organiza o projeto como um todo, que dá coerência às partes do projeto, que permite que o projeto faça sentido, que o projeto, mesmo que ele mude de forma ao longo de todo aquele processo que a gente passa, né, todas as etapas de projeto, o conceito permite que a gente possa ter essas mudanças de forma, né, ao longo do processo, mas que a gente consiga manter a essência da ideia inicial, né? Então, o conceito
mantém aquelas ideias fundamentais que deram origem ao projeto e faz com que a gente também consiga refletir realmente, né, e contribuir para que o nosso projeto seja único e não mais uma bela foto, mais uma bela imagem numa revista, num livro. Bom, eu vou falar bastante assim baseado na minha experiência profissional e também na minha experiência de pesquisa, né? Eu tenho pesquisado ao longo dos últimos anos a questão das referências projetuais, né? E junto dessas referências projetuais, o papel da memória na construção do repertório projetual, né? Então, nesse sentido, eu vejo o quanto é importante a gente construir um bom repertório projetual a partir de outros projetos que possam ser referência, né? Que a gente possa estudar os precedentes, ou aqueles projetos que vieram antes de nós, ou aqueles profissionais que projetaram antes de nós, as teorias relativas a projeto, as teorias da arquitetura, né, que ajudaram a construir todo esse arcabouço teórico, né, que ampara as ideias que hoje constituem aí o conhecimento em arquitetura, mas também aqueles elementos essenciais, aqueles valores que fazem parte tanto da escala de projeto da arquitetura, da construção em si, quanto da escala de projeto da arquitetura de interiores, né? Que é uma escala, não vejo uma diferença entre uma coisa e outra, mas é uma escala que requer um cuidado um pouco diferente, né? Na hora de se tratar as suas partes. Muitas vezes no projeto de interiores, especificamente, a gente acaba criando um conceito ou criando uma ideia de projeto a partir de elementos muito pequenos, elementos muito sutis, né? Às vezes a partir de um determinado item que o cliente falou no briefing, então eu pego exatamente aquela parte do briefing que o cliente falou e vou construir uma ideia a partir daquilo, ou às vezes é um material específico de construção que me inspirou a fazer determinada coisa, ou às vezes é o próprio contexto em que o projeto se insere, né, ou o ambiente, ou se é um projeto comercial, os produtos que vão ser comercializados ali. Então, não só como um projeto de arquitetura pode se inspirar em outros projetos precedentes, né, muitas vezes o projeto de interiores também pode se abastecer de referências de outros tipos de elementos, né, que podem surgir aí de outras fontes. Mas eu acredito que os valores também sejam os mesmos, né? Então, nesse sentido, a gente também precisa valorizar um pouco a maneira de perceber o mundo que cada um tem, né? Que isso talvez também seja algo que esteja se perdendo. A forma de perceber, de observar o mundo que o cerca, de receber as informações, de filtrar essas informações, né, de refletir a respeito das informações, que de uma maneira geral a gente hoje em dia não tem mais problema de receber as informações como existia antes, agora a gente tem o problema de filtrar essas informações, né, de saber distinguir o que vale a pena do que não vale a pena e como é que a gente pode utilizar. Então, muitas dessas informações somadas àquele repertório que o designer, né, o designer eu digo de uma maneira geral, né, o arquiteto de interiores ou o arquiteto, né, de uma maneira geral, aquele que projeta, traz consigo, né, tudo isso somado faz com que a gente tenha um projeto de maior qualidade. Né? Então, nesse sentido, a gente consegue agregar o conceito e ir construindo valores, né, de mais qualidade ao projeto. E aí, eu acredito que as referências projetuais ajudem bastante. Eu achei essa pergunta muito boa também. Porque assim, eu acho que a criação das atmosferas é fundamental, né, na hora de criar um projeto, não só por aquilo que eu comentei antes a respeito do conceito, né, de que o conceito vai realmente diferenciar um projeto do outro, né, torná-lo assim único. A atmosfera conecta a gente ao projeto, né, a ideia de um projeto. A atmosfera faz com que a gente esteja conectado ao conceito do projeto imediatamente. Então, às vezes, só da gente perceber através de um olhar, da gente, né,
um olhar muito rápido, da gente perceber uma espacialidade, da gente perceber uma cor, perceber uma textura. Aquele tipo de atmosfera faz com que a nossa memória, né, a nossa criatividade, as nossas referências pessoais, né, sejam trabalhadas de uma forma que fazem com que a gente se conecte com o projeto, com o que, né, quem fez o projeto pensou e com aquilo que a gente está percebendo do projeto. Porque cada vez mais, né, a gente precisa lembrar que a gente projeta para as pessoas. Né, e muitas vezes a gente se esquece disso na hora de fazer o projeto. Né? Eu vejo muita gente preocupada em escolher um material muito bonito ou aquele material mais caro, né, que está na moda, e a gente acaba se esquecendo que a gente projeta para as pessoas. Eu sempre comento isso, né, nas aulas todas, né, que eu já dei sobre arquitetura de interiores, nos cursos de arquitetura, nos cursos de design de interiores, nos cursos de extensão, na pós, assim, é uma coisa que eu estou sempre falando que no meu entendimento não tem diferença, né, entre fazer arquitetura e fazer arquitetura de interiores, mesmo que seja uma diferença de escala de projeto, né, que a gente tenha particularidades entre um e outro, fazer arquitetura, né, é construir arquitetura por dentro, por fora, né, construir a construção em si, né, ou seja, no sentido tectônico, né, no sentido espacial, no sentido material, no sentido da percepção daquele espaço, no sentido da atmosfera, no sentido da luminosidade, né? Todos aqueles elementos que vão agregar as sensações que a gente vai ter dentro dos espaços, eles têm que estar contidos tanto na arquitetura construída, né, quanto na arquitetura de interiores. Então, não vejo muito como a gente dissociar essas duas coisas, né? Elas caminham juntas. E a gente precisa sempre lembrar do Bruno Zeller, né? Todo mundo leu o Bruno Zeller lá no primeiro período. Muitas vezes a gente se esquece, né? Mas ele deixa isso muito claro, né? Que para ter arquitetura precisa ter espaço interior. Então a gente precisa penetrar na arquitetura, precisa perceber a arquitetura, sentir os seus espaços e a gente precisa habitar a arquitetura, né? Não habitar no sentido de moradia, né? Ou de trabalho especificamente, mas habitar no sentido de torná-la, né, humanizada, torná-la habitável, ocupar aquela arquitetura. Né? Então acho que aí já seria a principal coisa que diferencia, né, ou que não diferencia a arquitetura da arquitetura de interiores, a gente entender isso como uma coisa só. Por outro lado, a gente, de uma questão da prática projetual, a gente precisa lembrar que a gente tem algumas questões que precisam ser trabalhadas de maneira um pouco diferente quando a gente trabalha um projeto de arquitetura de uma maneira geral, né, um projeto de uma casa ou de uma indústria, e a gente vai fazer um projeto de arquitetura de interiores para esses espaços. De uma maneira geral, a gente vai fazer esses projetos de arquitetura pensando na construção, né, numa obra, e o projeto de interiores vai ter uma relação muito mais imediata, né, com essa obra. E eu acho isso muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma cobrança de fazer algo muito detalhado, né, porque a gente vai precisar ter uma precisão muito maior, um detalhamento maior, uma especificação maior de todos os detalhes do projeto, no projeto de interiores, a gente vai ter também um rebatimento disso muito mais rápido no processo da obra. Então, isso é uma cobrança dupla, né, na hora de fazer o projeto e da obra em relação a nós, né? Então, isso precisa estar correto. E isso eu acho muito interessante do projeto de interiores. E aí, voltando até lá na primeira pergunta que vocês me fizeram, eu me lembro que foi uma das coisas que me atraiu na área de interiores, foi justamente conseguir ver de uma maneira mais rápida os projetos construídos. Que eu acho que é muito legal, assim, principalmente quando a gente está aprendendo, né, a gente vê o projeto no papel, depois a gente consegue ver o projeto construído, a gente consegue acompanhar a obra, consegue ver o que a gente está errando, aprende com isso, se der para corrigir a gente corrige, se precisar mudar no decorrer, né, do processo a gente muda, e é um aprendizado, né, assim, sem fim. É claro que o projeto de arquitetura, né, tradicional a gente consegue fazer isso também, mas é um processo muito mais longo e muitas vezes ele não está todo na mão do arquiteto.
né? Então, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente tem uma separação das especialidades da arquitetura que acabam fazendo com que cada parte do projeto fique na mão de um escritório ou de um profissional diferente. Então a gente acaba não tendo o domínio de toda a fase do processo projetual, né? Então você acaba perdendo um pouco esse lastro aí do aprendizado para aquele projeto único, né? O que o projeto de interiores muitas vezes dá pra gente, né, de uma forma mais imediata, que eu acho muito bacana. Por outro lado, eu acho que é importante também a gente acrescentar o quanto é importante o projeto de interiores, o projeto de arquitetura e os projetos complementares de engenharia, todos eles estarem caminhando, né, de uma maneira assim, muito coerente, né? O ideal seria realmente que a gente conseguisse ter todos eles ali caminhando de uma maneira coerente, seria o ideal. A gente não consegue, mas que a gente conseguisse reduzir o retrabalho, né, nos escritórios de engenharia e de arquitetura, que a gente conseguisse ter mais precisão nas nossas construções e que a gente conseguisse ter uma integração maior, né, entre os profissionais, que acabam, né, entrando numa certa competição por conta até dessa separação das especializações que a gente tem atualmente, quando na verdade a gente precisava que isso fosse trabalhado de uma maneira mais agregada, né? Que isso fosse trabalhado como se fosse uma grande equipe realmente, né? Que a gente conseguiria ter os projetos compatibilizados do início ao fim, porque como o projeto de interiores acaba entrando no final, em geral a gente é obrigado a mudar o projeto de interiores em função do que foi acontecendo no decorrer da obra com os outros projetos, né? Então acaba vindo um efeito cascata, assim, né? Mudou o projeto de automação, mudou o projeto de iluminação, mudou o projeto o projeto hidráulico, e aí tem que mudar a paginação de piso, tem que mudar. E aí a gente acaba tendo que mudar várias coisas e acaba tendo que abrir mão também daquilo que foi pensado inicialmente, né? Então o ideal seria que a gente conseguisse compatibilizar e trabalhar em conjunto. Que é difícil a gente ensinar a fazer arquitetura, né? Talvez não se ensine a fazer projetos de arquitetura. A gente pode mostrar alguns caminhos, a gente mostra como deu certo para mim, né? Eu posso mostrar isso, como deu certo para mim, aquilo que eu já li em toda a literatura de ensino de projeto, né? Das experiências que foram feitas, olha, funcionou assim, assim, assim. Mas cada pessoa é única, né? Cada um aprende de uma forma diferente. Então, o que eu sempre trabalhei, inclusive com os alunos que entram no primeiro período, tanto da arquitetura quanto do design de interiores, que eu acho muito interessante, é a gente mostrar caminhos, né? E que os alunos experimentem. Muitas vezes, assim, a gente percebe, como eu comentei sobre aquela questão da velocidade, né? Que as pessoas querem as coisas hoje muito rápidas, muito imediatas. E aí a experimentação, né, tá ficando um pouco deixada de lado. E o experimentar fazer arquitetura é muito importante. Então, se propor a errar, se propor a fazer um exercício e não ficar legal, agora eu vou tentar fazer um outro diferente, para eu tentar ver qual é aquela forma de fazer arquitetura ou de conceber um projeto onde eu me sinto mais à vontade, né? E eu vejo que, assim, se talvez, né, os alunos que estão chegando enxergassem os PAs, né, dessa forma assim, um pouco mais aberta, né, olha, estou me propondo aqui a aprender uma forma nova, né, a gente pudesse ter talvez menos gente estressada, né, com isso, porque o projeto acaba sendo isso, né, a gente percebe, assim, lendo várias coisas sobre metodologia de projeto, metodologia de ensino de projeto, que basicamente todo mundo fica fazendo projeto através de tentativa e erro, né? Quantas e quantas vezes a gente vê profissionais bem-sucedidos dizendo, olha, eu refiz esse projeto aqui várias vezes, então eu fiz tantos croquis para chegar nessa solução, eu apaguei ou eu joguei fora o desenho e refiz. Então a gente precisa encarar que é assim mesmo, né? Não tem um princípio, meio e fim, né? Não é uma linha reta que a gente faz um projeto, né? O caminho ele é sinuoso, né? O que o professor pode fazer é ajudar, dar a mão, e vão junto para ser menos solitário, assim, né? Para ser menos difícil.
mas eu acho que, sabe, ensinar assim, igual a receita de bolo, não tem. O primeiro projeto, assim que eu me formei, que ficou pronto, foi o Privilégio. Foi um projeto assim que eu participei do projeto, participei da montagem na obra, assim, das visitas à obra, e participei da montagem no dia da inauguração, né? E era uma coisa assim que eu sempre gostei muito de entrar na obra e, sabe, participar e ver como aquela coisa estava sendo feita. Me lembro também dos primeiros projetos assim que eu participei, que foi o projeto do Music, que foi uma reforma, que eu fui pregar os quadrinhos na parede. No dia da inauguração também, era sempre essa adrenalina, né? Aquela coisa assim. E aí você vê a coisa dando certo, né? É muito gostoso. A gente precisa um pouco administrar, sabe, essa expectativa. Porque, por um lado, tem essa adrenalina que eu falei, né? Que assim, é gostoso você ver aquilo que você pensou que está sendo feito, que está bem sucedido, que as pessoas gostaram, que ficou, muitas vezes, aquilo que você pensou ficou melhor. Porque por mais que hoje em dia a gente tenha tecnologia para fazer 3D, com iluminação, com todos os revestimentos, eu sempre falo isso, eu acho que nenhum 3D fica tão bom quanto a obra construída, sabe? Então você vê a obra construída, ela é sempre melhor, né? Porque você percebe o espaço melhor, porque os materiais são mais reais, assim você percebe, tem temperatura, né? Tem toque, tem muito mais qualidade, né, vamos dizer, né, em termos arquitetônicos, do que imagem de 3D, ou mesmo que seja um passeio virtual. Acho que a gente ainda não conseguiu chegar lá, né? Por outro lado, acho que uma coisa importante também que eu falei de gerenciar essas expectativas é que muitas vezes a gente não consegue ter uma mão de obra compatível com o que a gente espera do nosso projeto, né? E aí, com isso, é um aprendizado também, a gente conseguir desenhar aquilo que é possível fazer. Aquilo que é possível fazer naquele momento, com aquele tempo, com aquela mão de obra, com aquele dinheiro, né, com aquele orçamento, naquele prazo. Então, é um trabalho de planejamento como um todo, né, que o arquiteto acaba fazendo. Mas é realmente muito gostoso.